Olá, povo de Deus, a paz seja com todos. Eu, mais uma vez, aqui a irmã Carmen do canal Comentando a Palavra, vou estar compartilhando com vocês uma mensagem bíblica. E hoje nós vamos falar aqui do livro de 1 Pedro, capítulo 13, onde diz assim: Exortação à Santidade é o título desse livro. Aí diz assim: Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porque eu sou santo. Porquanto está escrito, sede santos porque eu sou santo. E se invocais por paz aquele que sem acepção de pessoa julga, segundo a obra de cada um, andais em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste de vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, ele deu glória para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus, purificando as vossas almas pelo Espírito da obediência à verdade, para a caridade fraternal não fingida. Aí aqui no finalzinho diz: amai-vos ardentemente uns aos outros com o coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre, porque toda carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Seca-se e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. É esta palavra que entre vós foi evangelizada. Deixando, pois, toda malícia, todo engano, todo fingimento, invejas e todas as murmurações, desejais afetuosamente como meninos, novamente nascidos, o leite racional não falsificado, para que por ele vedes crescendo, se é que já provaste que o Senhor é benigno. Então, aqui nessa mensagem, ele nos exorta para que a gente possa, em primeiro lugar, provar o Senhor para saber que ele é benigno. Isso é um fato, é um fator. E aí a gente vai começar, além dessa mensagem, a gente vai falar um pouquinho sobre aquela música Imagine do John Lennon, que ela diz assim: imagine não haver paraíso, nenhum inferno debaixo de nós, e nem religião também. Essa é a mensagem inicial da primeira estrofe daquela música Imagine no One People, que foi a música mais conhecida no mundo inteiro. E aí, olha só, o paraíso ele existe, ele é real. A Bíblia nos conta que lá não vai haver choro, dor, morte, sofrimento, e que Deus ele vai enxugar toda a lágrima do nosso rosto. Então, a gente nota que nessa primeira fala dessa música, ele já vem fazendo com que a gente não acredite em algo que é uma promessa de Deus, né? Então, assim, isso parece bastante perverso, não parece nada, assim, bondoso como essa imagem, essa música quer colocar para nós como imaginação, né? E aí ele fala, nenhum inferno debaixo de nós
e nem religião. Então o inferno ele existe, ele é real, ele foi preparado para o maligno, né? E uma das maiores triunfos que o maligno tem é fazer com que a gente não acredite que ele exista. Porque a gente não acreditando que realmente existe um ser, que ele é mal desde o princípio e que ele é o autor de toda a maldade do universo, a gente atribui o mal ao homem e não ao maligno. E assim a gente julga as pessoas e a gente não atribui ao autor da maldade os fatos reais de maldade, as ações maldosas. Então a gente precisa acreditar, se a gente não acredita, se a gente tira o maligno do cenário, a gente simplesmente fica à mercê exatamente do que ele quer, fazer com que a gente se torne um fantoche na mão dele, né? E aí ele fala assim, e nem religião também, né? Então, assim, a gente precisa saber que ser religioso não é bom. Porém, a igreja que aponta para Deus, ela nos aproxima de Cristo. Ela nos anela com o propósito de Deus. Então, é importante que exista a religião na Terra, né? Então, assim, essa música, ela me chamou muita atenção quando eu estava lendo a tradução dela, porque hoje em dia a gente vive um mundo onde as pessoas têm a seguinte ideia: se eu imagino, eu sou. Não. Se você imagina, você imagina. A realidade, ela é outra. A realidade é o que realmente nós, de fato, fomos criados para ser. É o que Deus diz sobre nós. Essa é a realidade, essa é a verdade. A Bíblia é a verdade. É por isso que a Bíblia incomoda tanto os dias de hoje, né? Mas isso já estava escrito no livro de Apocalipse e já estava dito que esses dias seriam dias difíceis, né? E o homem, o que ele queria? Ele queria um líder político, alguém que viesse resolver o problema financeiro da humanidade, o problema econômico, o problema da fome. E Jesus, ele não veio resolver problema econômico. Jesus, ele veio resolver o problema do pecado. Porque desde o início lá no Éden, tudo iniciou-se com o pecado. E exatamente a gente tirando o pecado do cenário, a gente tem uma terra limpa. E foi exatamente isso que Jesus, ele veio explicar para nós. Você pode ver que em algumas passagens, quando ele fala os seus pecados estão perdoados, aí Satanás se levanta, porque ele curar uma pessoa era lícito. Agora, ele dizer para a pessoa que o pecado dela tinha sido perdoado, de fato feria, né, as obras do maligno. Então, falar sobre o pecado até hoje ainda é um tabu, porque se você fala contra o pecado, você arruma uma guerra. Então, desde o princípio era assim, até hoje as coisas são assim. E é por isso que a gente precisa de uma igreja que aponta para Cristo, para que a gente entenda que o pecado realmente nos afasta genuinamente da presença de Deus, né? Então, assim, a nossa vida econômica, a nossa vida financeira, ela sim, é um fato, mas isso não tem a ligação com o reino de Deus, conforme a palavra nos instrui, né? É importante que a gente realmente tenha uma vida financeira tranquila? Sim, é importante, mas não a gente ser escravo do dinheiro, a gente viver por isso, né? Então, assim, é um alerta, né, que Deus ele traz para nós, né? E sem resolver o problema do pecado, não tem como a gente ver Deus, né? A Bíblia ela relata isso, né? Que pra gente ver Deus, a gente tem que se afastar do pecado. E o pecado, ele tem um fator muito interessante, porque ele discrimina e ele divide. E Jesus, ele nos une, né? Então, eu ouvi uma mensagem onde dizia a seguinte frase: que Deus é amor, mas o amor não é Deus. Então, quando a gente coloca o amor responsável por todas as coisas, a gente tira Deus, a gente tira o propósito de Deus em sendo esse ser de amor com a verdade, né? Com a justiça. Ele é amor, mas ele é justiça também, né? E Deus, ele não tem ligação nenhuma com o pecado. Por isso que ele sempre nos alerta que ele ama o pecador, mas ele abomina o pecado. Por isso que a gente precisa se afastar do pecado para a gente se chegar a Deus, né?
E o ser humano sozinho, ele é capaz de criar problemas assim que atormentem a vida dele, né? Isso a gente vê na natureza de Caim. Quando Caim, ele sozinho, não precisou ninguém empurrar ele para o pecado. Ele sozinho conseguiu causar um mal para ele próprio. Então isso é a natureza caída do homem. Essa é a natureza do homem, que ele tem um coração perverso. O homem perverso, ele tem uma natureza caída e ele sozinho, ele faz um caos, né? E nós devemos estar alertas para que a gente possa gerar crentes, cristãos de boa qualidade, né? A gente precisa ter olhos de águia, olhar o cenário e não enxergar individualmente as situações, né? Não dá para ser cristão e ter compromisso com as coisas que não agradam a Deus. A gente precisa ter compromisso com Deus, a gente precisa ser honesto com Deus, a gente precisa estar limpo diante de Deus, né? E nós devemos lembrar que Jesus, quando ele esteve na terra, ele andou com uma prostituta arrependida, mas ele nunca andou com um fariseu religioso. Então, é essa a nossa luta, né? A gente não se tornar tão religioso a ponto de a gente se afastar de Deus. A gente, como aqueles que crucificaram Jesus, né? Como aqueles sacerdotes e homens que dominavam a igreja da época, e eles eram tão religiosos que eles não tinham Deus no coração, né? Porém, nós sabemos hoje que tudo foi um plano maravilhoso de Deus e que só dessa maneira a gente poderia ser ligado novamente com o céu, com Deus de verdade. Então, era necessário que as coisas acontecessem dessa maneira, né? E a gente hoje está lançando essa palavra, né? Nós lançaremos sempre sobre a palavra de Deus nas nossas redes, para que a gente venha alcançar vidas, alcançar homens e mulheres que desejam fazer a vontade de Deus, né? E a igreja, ela tem que apontar para o céu, ela tem que arrancar a pessoa do pecado, né? E se nós resistirmos até o fim, a gente precisa saber que nós estaremos livres do espírito do anticristo e que a gente vai se chegar a Deus, né? Então a gente tem que resistir ao mal até o final, né? E a gente seguir com Deus, né? Eu escutei uma mensagem nesse final de semana que também me tocou muito sobre a gente assassinar o nosso eu, né? Sobre a gente ter coragem, ser corajosos, a ponto de a gente entregar os nossos desejos na mão do Senhor, para que a gente possa receber a graça de andar com Ele, de viver essa plenitude em que a gente vive quando a gente está na presença do Senhor. Então, essa é a minha mensagem de hoje, né? Isso é o que fala aqui, ó, nesse livro de 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1, verso 13, né, que fala sobre exortação à santidade. Irmãos, é muito necessário que a gente possa viver cingindo os nossos lombos, né, no entendimento, e a gente ser sóbrio mesmo, para a gente não estar tão embriagado com o nosso eu próprio, que a gente se afaste de Deus, né? A gente precisa estar sempre sóbrios, né? E, irmãos, essa foi a minha mensagem de hoje, né? A gente tá aqui pra gente lançar as nossas redes em cima da palavra de Deus, né? Espero que você possa se sentir acolhido e bem-aventurado nessa mensagem, que ela possa tocar no seu coração e que você possa encontrar um lugar de consolo nos braços do Senhor. Porque como nós sabemos, Jesus ele morreu de braços abertos, porque todo mundo cabia naquele abraço maravilhoso de Jesus Cristo, né? E que a gente possa continuar caminhando com esse propósito. A paz seja com todos, que vocês tenham aí um ótimo final de semana. Fiquem com Deus.